Mitologia grega era uma religião? Hum? O tradutor, esse estudioso brasileiro Trajano Vieira, para ele a mitologia grega não era uma religião, eram textos muito com profundidade na sua elaboração, na sua visão sobre o mundo, o homem, mas que não chegava a ser uma religião, né? Bem, talvez, qual é a ideia dele que ele tem de religião, né? Será que a religião precisa ser algo além de uma comunidade de sentido e uma comunidade que se orienta por uma música, que se orienta e se unifica por uma música, por um conjunto de sentidos e de ritmos, rima, que constroem um mundo, estabelecem lugares sociais, que propõem sentidos? Será que a religião precisa ser mais do que isso? Né? Essa música que surgiu depois que os gregos desenvolveram seus rituais para os seus mortos, para os heróis, e foram desenvolvendo na sequência histórias sobre esses personagens, sobre a formação do mundo, sobre lendas, grandes acontecimentos, fundação de cidades, grandes guerras, um universo de sentidos que os cantores e os ouvintes das histórias habitam, né? E se orientam a partir deles. Isso a gente pode considerar como uma religião grega antiga. Não era um sistema unificado, havia uma multiplicidade de deuses, havia uma cidade que tinha os seus deuses protetores para quem dirigia cultos, festivais de adoração, e não fazia isso para outros deuses e outros heróis. Não tinha a ideia de que, assim como não tinha ideia de que o indivíduo tinha uma existência própria, destacada da cidade, também não se entendia que ele tinha uma fé. Alguém pudesse ter uma fé, ou alguém pudesse ser ateu. Sempre se pensava no homem como aquele que está posicionado em relação à cidade, participante desse jogo, dessa música, que eram os mitos. Ele poderia ser um participante visto como frequente ou não frequente, né? Sócrates foi acusado e condenado em Atenas por não adorar os deuses da cidade e introduzir novos deuses. Mas essa acusação levou o nome dos acusadores, Anito, Meleto e mais um outro. Não foi uma acusação da cidade. A cidade não perseguia seus ateus, né? Talvez essa religião funcione, e apontada pelos Sloterdijk, como Protágoras colocou. Isso aparece no diálogo do mesmo nome, Protágoras, de Platão. Protágoras, na cidade de Abdera, ele tem aquela famosa proposição, né?
aqui, ó. Duas famosas proposições. Que a primeira é Anthropos metron apanton, que pode ser traduzida como o homem é a medida de todas as coisas, que é muito usada como para ressaltar a independência de a existência do indivíduo, a dependência da organização da cidade pelo indivíduo, mas era justamente o contrário, né? A cidade tinha primazia sobre o homem, né? A preocupação num ambiente de guerras, disputa pelos víveres, por terra, tinha preocupação com a polis e o seu bom funcionamento, né? A sua harmonia, as suas leis. Então, como é que Protágoras tinha essa frase, que o homem é a medida de todas as coisas? O Sloterdijk aponta que essa frase deve ser entendida dentro de uma segunda frase dele, dependente de uma segunda frase dele, que é: se alguém é incapaz de tomar sua parte dessas duas virtudes, o senso de justiça e o medo dos deuses, ele deve ser morto enquanto uma praga para a cidade. O indivíduo, ele está afirmando algo que aparentemente é oposto ao homem à medida de todas as coisas, mas aí você pode entender de outra forma a primeira frase dele, entendendo que o homem que ele diz é o homem que habita a polis, né? O homem enquanto habitante da polis. Então a polis tem a primazia. A polis é que deve orientar o homem, ela deve funcionar, e ela precisa de justiça, de que cada cidadão participe da justiça, tome parte da justiça e tome parte do medo dos deuses. O cidadão não era um indivíduo dotado de qualidades próprias, mas ele era aquele que tomava parte das virtudes necessárias à vida da cidade, necessárias à manutenção da polis, a virtude da justiça e a virtude do temor aos deuses. E se ele não tomar parte dessas duas virtudes, que ele morra, porque ele vai ser uma praga para a cidade. Ele vai causar o fim da cidade, a destruição da cidade. Aí a gente entende que na cidade, na polis, você tem o homem vivendo de acordo com leis, não tem mais o rei, tem leis, funcionários públicos, mas ainda tem uma visão da totalidade da qual ele faz parte e que ele deve manter, que é uma ideia que vem da religião grega antiga, né? Que era a ideia de que o homem fazia parte de um todo, governado por Zeus e com os deuses presentes, e cada um cuidando de uma esfera, né? Todos a serviço da justiça de Zeus, né? A coexistência entre as partes, né? Então, um homem que vive na polis, no século V, ele entende que ele é parte, ele toma parte ele é parte da cidade, então ele toma parte das virtudes. Ele deve tomar parte das virtudes que têm uma origem divina, né? E esse tomar parte significa atender às leis, participar das festividades religiosas, conhecer as canções, conhecer os mitos, né?
aquilo que hoje em dia a gente chamaria de cultura, mas isso tem um aspecto para a gente muito de adornos não necessários para o indivíduo que se sente separado, independente da cidade. Não é uma boa palavra falar que a mitologia grega e a religião grega era uma cultura grega, né? Porque a cultura tem esse sentido complicado que a gente dá. O homem ele habitava e ele era habitado por essa canção e tomava parte das virtudes ressaltadas por essas canções, pela mitologia, né? Você pode considerar como é coercivo Protágoras quando diz que um homem que não tem justiça nem temor aos deuses deve ser morto. Mas era ou isso ou a manutenção da polis, né? Era uma outra situação, bem diferente da nossa, em que você pode, em que a gente essas coisas têm outro peso, né? O homem guerreiro, ele tinha a virtude relativa a ele era a Andreia, a virtude do guerreiro. E o homem da cidade, ele deve ter a moderação, né, a sofrosine. E o Platão, no diálogo político, ele toma essas duas virtudes como o homem devendo participar delas, da Andreia e da sofrosine. O político deve promover aos cidadãos a participação nessas virtudes, né? Então, nesses termos, a mitologia grega era uma religião enquanto habitação da canção que estrutura o mundo do homem e da qual o homem toma parte dos seus temas, dos seus ritmos. Tá bom? Então ficamos por aqui.